Glória a Deus. A paz do Senhor. Aplaude a Jesus porque Ele merece, Ele está na casa. Aleluias. Deus abençoe, pastor Tiago. Lindo louvor que fala forte aos nossos corações. Estamos aqui mais uma tarde da bênção, louvando a Deus porque Ele tem cuidado de nós. Eu estou um pouco travadinha da coluna, mas faz parte, né, irmãos? Tive que fazer uma mudança de casa às pressas. E eu não sou muito de esperar assim, que os outros façam, peguei peso demais. Depois de uma semana que mudei, agora, hoje acordei e falei, minha filha, eu não ando. Mas eu consegui chegar aqui, graças a Deus. Feliz porque está a Kátia e o Cristiano aqui. Coisa linda de Deus. Amo a vida de vocês. Foram para a América, estão aqui um tempinho, resolvendo umas situações. Deus abençoe. Feliz por ver a nossa amiga irmã Malu. Deus abençoe. Tanta gente bonita neste culto. Meu Deus, coisa linda de Deus, né? A gente não sabe como agradecer tudo que Deus faz. Tem coisa que Deus fala com você. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Deus vinha me falando algumas coisas já há algum tempo. E aí, se você começa a desenhar, acho que vai acontecer assim, assim. Deus vinha falando de um movimento, de um reboliço, de algo. E eu achando que seria do meu jeito. De repente, tudo foi do jeito de Deus. Aí eu fico um ponto de interrogação. Falei, peraí, vou consultar a Deus para entender o que é que Deus está fazendo. Mas Deus está fazendo, viu, irmãos? Depois vocês vão saber por que eu estou falando isso. E hoje de manhã acordei, pedi ao Senhor que me desse uma palavra, e Deus me trouxe ao coração Isaías capítulo 40. Glória a Deus. Aleluias. Uma palavra de consolo, de livramento. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos assistindo. Receba um abraço, mesmo de longe. Que o Espírito Santo alcance a tua vida. Que essa palavra venha de encontro com a tua e com a nossa necessidade. Isaías, capítulo de número 40. Louvado seja Deus. Quem já encontrou, diga amém. Nos diz assim o texto: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor quem disse isso. Amém? Aplaude a Jesus, tome assento, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Embora o nosso irmão profeta Isaías traz esta palavra aos ouvintes, eu gosto demais desse capítulo desse da Bíblia, é tremendo. As palavras são dirigidas pela boca do profeta. Ele já prevê o tempo do livramento. O profeta Isaías, quando profetiza, quando traz essa palavra, de antemão ele já diz que o Senhor iria na frente, como foi cantado aqui agora há pouco, que o Senhor tomaria, aleluia, a frente, que o Senhor abriria caminhos, que o Senhor faria algo inédito. E o profeta, ele já diz, ele fala com tanta convicção, como se ele estivesse vivendo no tempo futuro do exílio de Judá, na Babilônia. Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele antecipou, Ele adiantou as questões que o seu povo haveriam de ter, porque o juízo de Deus viria, aleluia, a servidão viria, o cativeiro viria. E isso o profeta está dizendo, se referindo ao exílio babilônico, que foi no ano 586 a 539 a.C. Ele afirma que o povo recebeu a punição,
O povo havia pecado, o povo havia feito o que Deus não tinha se agradado, mas Deus ainda na sua misericórdia está dizendo que Ele tinha uma promessa de livramento. Deus pela sua bondade está dizendo através do profeta que viria um tempo de livramento. E esse mensageiro convoca os ouvintes. Então dizendo assim, ó, prepare o caminho e o acesso rápido para Deus retornar à terra prometida. Deus estava dizendo ao seu povo: eu estou preparando o retorno de vocês do exílio, eu estou preparando o retorno de vocês de volta para a sua terra. E o caminho que eu estou preparando é algo desconhecido aos olhos do homem. O caminho que eu estou preparando é algo que o ser humano, a ótica humana, não consegue enxergar. Mas eu estou preparando. Vocês vão voltar e vão entrar na terra prometida. Eu vou restaurar o meu povo. Vocês experimentaram do meu juízo. Vocês estão experimentando do meu juízo. Mas mesmo assim, por misericórdia, eu me volto para vós e antecipo que o cativeiro vai acabar. Eu já estou tomando a frente. Irmão, eu tenho notado uma coisa. Eu tenho viajado, apesar dessa crise de pandemia, a preocupação do ser humano. As pessoas estão, eu percebo que alguns crentes estão sem forças, questionando, sem entender, um ano de pandemia aqui no Brasil. Um ano. Quanto tempo vai durar esse cativeiro? A pergunta que mais me fazem: quanto tempo vai durar a pandemia? Eu digo para os irmãos: o Senhor é o dono do tempo. Eu estou viva. Viajei, fui, voltei, mesmo na pandemia. O Senhor tem me guardado, me escondido. É a nossa preocupação o tempo. Porque nós, seres humanos, somos presos, nós somos o cronos, o tempo do homem. E nós temos a preocupação, o que fazer agora? Mas o profeta chama o povo, ele convoca: prepare, porque vai ser rápido. Prepare o caminho, o acesso que Deus vai dar. Apesar que vocês vão enfrentar dias difíceis, vão enfrentar vales profundos, vão enfrentar desertos, vão enfrentar inimigos, mas todo vale será planado, todo alteiro, aleluia. Deus estava dizendo: eu tomo a frente desse caminho, eu vou aterrar o caminho, eu vou aplanar o caminho, eu vou dar meios de você atravessar, eu vou te dar acesso livre, eu vou te ensinar o caminho que deve andar. Então, irmãos, nós não podemos ficar presos a esse pensamento: o que vamos fazer? Basta cada dia o seu mal. Pronto, irmãos, simples. Eu conversando com uma irmã que mora no Canadá, ela disse: missionária, a gente percebe as pessoas um tanto confusos, eu assim diria. Confuso, como? Por que isso está acontecendo? Mas o Senhor disse através do profeta que Ele iria restaurar o povo. Haveria o tempo de consolo, aleluia, de livramento. Deus estava dizendo através do profeta: mesmo que você atravessar os vales profundos e altas montanhas, aleluia, mas esse vale profundo e essas altas montanhas, aleluia, vai ser o caminho da tua vitória. Às vezes você não entende. A gente logo quer ver uma estrada plana, bonitinha, né? Toda no tapete vermelho. E Deus diz assim, a boca do profeta: este vale, esse deserto, essas montanhas vão servir para você atravessar o deserto, para você ver o caminho que eu estou preparando. E a gente às vezes não entende os caminhos de Deus. Como eu disse a vocês, Deus vinha falando comigo, falou aqui várias vezes, falou em outros lugares, de uma surpresa, de uma surpresa. Meu Deus, que surpresa, porque de surpresa a gente não fala. Deus não fala o que é. Uma surpresa, uma surpresa. Hoje eu desci para a casa de baixo para pegar a conta de luz, que o rapaz tirou a leitura. Eu aproveitei e entrei na casa, porque eu só virei a esquina, estou na casa de cima, bem pequenininha, bem apertadinha, mas tá bom, não chove na cabeça, está tudo certo. E eu entrei, aí eu andei naqueles cômodos que eu morei esses 12 anos. Quando eu olhei para as paredes, eu percebi por que Deus me tirou assim, rápido.
recebo um recado do meu pastor, sai logo daí, depressa, vamos derrubar tudo, já está quase tudo derrubado, né, para começar amanhã, graças a Deus, não vejo a hora de voltar para o meu cantinho, mas aí eu pude entender o cuidado de Deus, porque a qualquer momento a parede iria desabar, eu não sabia. Quando começaram a descascar toda a parede, quebrar tudo, eu descobri o perigo que eu estava passando. Eu poderia um dia acordar e ver a casa praticamente, metade da casa toda destruída, devido a alguns vazamentos, alguma situação na arquitetura da casa. Eu falei para minha filha, que cuidado de Deus. Deus foi lá no coração do meu pastor, sai, desocupa, que eu vou mexer na casa. Mas peraí, mas não foi isso que Deus prometeu? Deus falou que ia me tirar daqui. Aí você fica imaginando, né? Deus disse assim, as coisas que eu faço hoje, você vai entender amanhã. A minha vizinha teve um sonho, que encostava um caminhão de mudança, e chegava uma irmã, e dizia, essa casa, dizia assim, ela me chamou e disse, vizinha, eu acho que eu vou mudar. Eu falei, será que é você mesmo? É, porque eu sonhei que tinha um carro de mudança aqui na porta, com 4 dias se cumpriu, estou eu mudando para a casa de cima. Você vai entender o que Deus está dizendo, esses versículos começam, a segunda parte do livro da profecia, um livro cheio de consolação para o povo. O povo estava sofrendo no cativeiro, o povo estava sofrendo debaixo de um jugo, na mão de inimigos da Babilônia. Aleluia, depois de ter passado o cativeiro, 70 anos, foram julgados por Deus, e Ele agora consola Jerusalém, e olha assim, anuncia a todos os povos, vai nascer fé hoje à tarde, anuncia essa palavra ao meu povo, que apesar das montanhas, dos outeiros, apesar do vale, apesar do processo que vocês estão passando, eu tenho uma palavra de consolo, consolai, consolai Jerusalém. Oh Jerusalém, aleluia, esse capítulo é um dos mais lindos de Isaías, e isso me chama muito a atenção, irmãos, de uma forma tremenda. Uma das coisas mais faladas nesse capítulo é sobre a grandeza de Deus. É sobre, aleluia, o que Deus é capaz de fazer. A soberania dEle sendo exaltado neste livro. Aleluia. Agora eu digo para você, primeiro tiveram que passar pelo cativeiro. Poderia não ter passado. Mas Deus, vocês vão ter que passar pelo cativeiro, vocês vão conhecer a minha grandeza aí. Vocês vão conhecer o meu poder no meio dessa situação. Mas olha só, este capítulo é maravilhoso. O homem, o ser humano, ele é tão pequeno diante... Irmãos, eu estou com a língua vermelha que eu comi pipoca doce. Vocês estão percebendo? Eu vinha degustando um pacote de pipoca. Minha filha, mãe do céu, avisa o povo, por que você está com a língua vermelha? Tá anunciado, vai passar. E o povo estava tão confuso, vivendo debaixo de um cativeiro, em terra estranha, opressor, debaixo de uma opressão. Mas Deus diz assim, olha, você é tão pequeno para entender a minha grandeza. Você é tão pequeno, aleluia, você vê o homem pequeno diante do universo. O universo é tão grande, que a gente se espanta às vezes. Quando eu viajo nas estradas, eu fui para a Bahia, peguei uma lancha, atravessei a Baía de Todos os Santos, e pegamos as estradas para ir para outra cidade, e eu começo a contemplar a natureza, aquilo que Deus deixou. Eu disse, Senhor, como Tu és grande, você anda por cima das águas. Viajei 8 horas num barco, saindo de Santarém, da cidade de Itaituba para Santarém, coisa que eu tinha pavor de água. Eu só de pensar de andar em cima de um barco, com mais de 150 passageiros, vindo o Rio Solimões aqui, o Rio Negro para aqui, o Solimões está aqui, lá na frente está o Amazonas, aqui atrás ficou o Tapajós, e o comandante disse para mim, está percebendo? O Rio Negro está ali, não se mistura com o Rio Solimões. Irmão, quem faz isso? É Deus dizendo assim, ainda que esse lado está escuro, não vai se misturar com você aqui, porque o Deus verdadeiro, o Deus que você ainda não conhece, talvez alguém que esteja me ouvindo, ainda se curva diante de Deus. Talvez alguém que está aqui nessa tarde, ou me assistindo, ainda adora deuses feitos por mão de homem, e o profeta, o escritor está chamando alguém para fazer uma demanda, apresente aqui, quem é o Deus verdadeiro?
Fala comigo. Chama esse pacarara súbia. Chama esse povo que se prostra diante de uma imagem. Fala para eles se ele é capaz de fazer o que eu faço. Pergunta. Pergunta para esse Deus de vocês, feito por mão de homens. Pega a madeira, corta, molda, ou pega o gesso, barro, e desenha um Deus, e faz você se prostrar. Agora eu te trouxe aqui nessa tarde, homem e mulher, para te dizer o Deus que eu sou. Eu tenho guardado a tua vida. Não era para você estar aqui hoje. Deus está falando com alguém. Eu preservei a tua vida. Então levante a tua mão e glorifique a Deus, porque o livramento está aí. É tarde de livramento. Foi para uma cidade idólatra. Vocês não têm noção que é aquilo. E Deus, eu já contei o testemunho aqui do garoto, todo deformado. Eu falei para aquele povo daquele vilarejo: Senhor, mostra que tu és Deus. Mostra que tu és Deus, Senhor, para que todos saibam e creiam que tu és Deus. Coloca os ossos desse garoto no lugar. Faz um milagre agora. Eu presenciei, eu vi com os meus olhos naquela cidade de Nazaré. Senhor, mostra. Eu vim aqui nessa cidade, Pai, por causa de uma pessoa. E essa pessoa, esse garoto, todo deformado, ossos não normais, braços fora dos padrões de uma criança de 14 anos, de um adolescente de 14 anos. Agora, Senhor, chegou a hora. Mostra como tu fez com Elias, lá no Monte Carmelo, quando ele chamou, aleluia, aqueles que adoravam Baal e Azera. Desce fogo do céu agora, Pai. Revela que tu é o Deus de Israel. Ei, deixa eu te dizer, essa semana tu vai saber o Deus que servimos. Esta semana tu vai ver a mão de Deus agindo e vai dizer: Deus falou terça-feira. Oh, aleluia. Outra coisa que fala nesse capítulo é sobre a redondeza da terra. Aleluia. Confirmado por Copérnico e Galileu. Foi proibido pela Igreja Católica na época. Não poderia falar que a terra era redonda. Mas aqui está escrito que a terra era redonda. E ela é redonda. Mas não podia. A Igreja Católica não admitia. Não deixou divulgar que a terra era redonda. Isso milhares de anos lá atrás. Antes já se sabia que a terra era redonda. Já se sabia e foi comprovado. Aleluia. Ele também faz alusão a Cristo, que diz no verso 11. Aleluia. Fala no verso 11: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seu regaço, as quem amamentam, e ele as guiará mansamente. Essa profecia de Isaías, aleluia, por causa da diferença do estilo do homem na época, da vida que o homem levava. Mas o Senhor traz a Isaías essa palavra, diz: olha, preparai o caminho do Senhor. Isso nos lembra do Deus Criador, de um Deus que disse: haja luz e houve luz. No Deus que fala lá em Gênesis, capítulo 1, verso 2, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus paira sobre essa igreja. O Espírito de Deus paira sobre a tua casa. O Espírito de Deus paira sobre a tua vida. Aonde tem o Espírito de Deus, tem a manifestação da glória de Deus. Aonde chega o Espírito de Deus, a obra de Deus é revelada. Então fique tranquilo, porque o Senhor está dizendo para alguém nessa tarde: eu vou me revelar no meio desse vale, no meio desse deserto. Eu vou mostrar que a minha palavra tem poder. Aleluia. E o profeta diz mais: eu vou fazer o que prometi. Deus está dizendo: olha, eu vou fazer o que eu prometi. As boas novas chegarão. Uma palavra de consolo para um povo que estava no cativo, que estava no cativeiro, que estava vivendo dias difíceis, sombrios. O pecado rompeu a comunhão com Deus e o homem. Mas Isaías, ele olha além da punição do povo para o retorno da glória do Senhor. Outros mensageiros comparam a humanidade à erva, flores do campo, possuindo ambas beleza, frágil, de pouca duração. O contraste é, como a palavra de Deus é o seguinte:
a palavra de Deus permanece. A erva, a flor do campo, ela nasce, murcha, morre. Mas a minha palavra subsiste. A minha palavra permanece. O que eu prometi para o meu povo, o que eu prometi vai acontecer. Ainda que você está no meio do vale, ainda que você está enfrentando desafios e desafios e desafios, Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: vem vindo surpresa aí para alguém. Vem vindo surpresa aí para alguém. Fique tranquilo. Sossega o teu coração. Aleluia. E essa é uma linguagem poética. Aqui no Isaías 40 é uma linguagem poética. O profeta usa das mais lindas figuras, metáforas, poesia hebraica, estilo semita, pois Israel, descendente de Sem, através de Sete, mostra lá em Lucas capítulo 3, o versículo 36 ao 38, que lindo estilo de linda profecia. Ele diz assim: olha, os jovens se cansarão, os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor. Está esperando nele? Os que esperam na minha palavra, os que confiam na minha palavra. Aleluia. Isaías traz essa imagem forte. Ele fala de alguém, de um jovem robusto, bonito, cheio de força, mas eles também se cansarão. Aqui é uma série de perguntas. Ele fala: olha, o vale será exaltado e o outeiro que está torcido vai se endireitar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou no controle de tudo, sobre a criação, tanto o céu como a terra. Vocês viram o que aconteceu lá nos Estados Unidos, no Texas? Nunca teve um frio daquele, um inverno daquele. Nunca. Algo assim espantoso. Deus tem o controle da natureza nas mãos. Se Ele quer que chova, chove mesmo. Lá no Acre, o Acre está debaixo de uma calamidade, irmãos, das enchentes. Eu tenho uma amiga que eu converso com ela, eu tinha uma agenda para maio agora. Não vou poder ir, vamos esperar mais um pouco. Lá para o Acre, bem divisa com a Bolívia. Vou lá para o fundão, 20 minutos eu estou na Bolívia. Ela mandou a foto, missionária, um homem poderoso, riquíssimo, o mais rico da capital. Morreu de infarto. O homem que construiu uma casa 4 metros acima do nível do mar, para não correr o perigo do igarapé subir. Só que o igarapé subiu, invadiu a mansão dele, e ele infartou e morreu. A segurança tem que estar em Deus. Ele construiu uma baita, o homem mais rico da capital do Acre, Rio Branco, mais rico, construiu aquela mansão tremenda, enorme, imensa, 4 metros acima do nível do mar. Sabe o que aconteceu? O igarapé subiu 15 metros e 99 centímetros. Ultrapassou os 4 metros, invadiu a casa dele. Quando ele viu aquela invasão, o coração dele não aguentou, ele infartou e morreu. Mas aqueles que esperam em mim, o Senhor divide as águas. Os que esperam no Senhor, ainda que venham as águas turbulentas, ainda que venha o mar bravio, Ele fala assim: te acalma, porque eu estou no controle. E o profeta está dizendo: eu estou no controle de todas as coisas, da criação, do céu e da terra. Diferentemente dos deuses das nações vizinhas, que eram identificados com o aspecto da natureza, Baal era o deus da época, o deus da tempestade, do trovão, do relâmpago. Mas o Deus de Judá criou o mundo e mediu com o seu braço. Chamou as águas, juntou o pó da terra, pesou na balança. Irmãos, você parar para pensar, a grandeza dessa palavra é muito linda. Como pode uma palavra de consolo eficaz, forte, aleluia. Eles começam falando de algo tremendo para um povo sofrido, para um povo que estava no cativeiro, o povo que estava sem esperança de sair do cativeiro. O povo estava sem entender porque estava passando aquele período tão difícil. Mas Deus, que é soberano, Ele diz assim: olha, eu tenho meu poder, eu tenho minha grandeza. Eu falo ao mar, eu falo ao vento, eu falo às nuvens, eu paro o sol, eu paro a lua. Eu faço coisas que o homem não pode explicar, a ciência não pode explicar, o cientista não tem explicação. Eu sou o Deus grande, aleluia.
Eu sou o Deus grande. Aqui está dizendo, eu vou abrir um caminho plano. Eu vou tirar as montanhas que estão à frente, simbolicamente. Algo inédito vai acontecer. Eu vou endireitar o que está torto. Tem uma frase que a gente costuma até usar, né? Pau que nasce torto, morre torto. Mas com Deus é diferente. Pode até nascer torto, ele endireita. Ele endireita. Ele endireita. Ele pega o homem lá do lodo, do pecado, de uma vida podre, de uma vida errada, transforma, limpa e faz dele um grande servo de Deus. Deus pega o homem e faz algo que a ciência, a psicologia, a filosofia, ninguém pode explicar, mas Deus tem o poder nas mãos. Ele tem o poder de fazer coisas inéditas neste dia 23 de fevereiro. Aleluia, eis aqui o vosso Deus. Olha para ele, quem foi que guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou. Deus não precisa de conselho. Deus não precisa que ninguém ensine Ele é soberano. Deus não precisa que ninguém explique nada, Ele é o Deus grande. Eis aqui o vosso Deus. Presta atenção no que Deus está falando. Quando João Batista anunciava, aleluia, que era necessário uma mudança de concepção, João Batista veio por causa da chegada no reino do céu, dizendo, endireitai os vossos caminhos, eis aqui o vosso Deus. João Batista chama o povo para acreditar que o Messias já estava vindo. O Messias vinha para endireitar, para consolar, para trazer a salvação, aleluia, e através dessa mensagem, o profeta diz, meu povo, a restauração e o futuro do meu povo está nas minhas mãos. Mas como eu vou consolar alguém passando por tudo isso? Como eu vou consolar alguém passando por essa situação? Eu tenho uma amiga na Zona Leste, muito amiga minha. Ela perdeu uma neta com 10 anos. 10 anos. Estava linda a Sarinha. Sarinha enfrentou um câncer no braço. Cortaram o osso, fizeram um enxerto. Ela ficou com um braço mais longo do que o outro. Fez toda a quimioterapia, a radioterapia. Foi um processo muito doloroso. Eu pude acompanhar de perto. E de repente morre de infarto. O médico deu a cura para a criança. Eu estava indo para o Maranhão, estava no aeroporto, quando a tia dela disse assim, Crica, ela me chama de Crica, Sarinha acabou de falecer. Eu gelei, eu quase perdi um voo, que eu grudei no chão. Como assim? Falamos com ela semana passada, ela está na casa da avó, Sarinha infartou. Aí eu comecei a orar, falei, Senhor, eu não estou entendendo. O médico deu a cura da Sarinha do câncer. Ela deu testemunho, foi na igreja com a mãe dela louva ao Senhor. E entrou um ponto de interrogação na minha cabeça, imagina na cabeça da família. Só que eu me lembrei que eu tinha ido na igreja da avó dela e avisei que Deus ia levar alguém muito querido, parente de alguém que estava ali. Ia ser muito dolorida a notícia. Eu não lembrava, meu primo disse, prima, você profetizou isso. Eu disse, Senhor, a menina estava linda, o cabelinho já crescendo, já estava aqui assim, mais quase chanelzinho, gordinha, muito forte. E eu disse, Deus, fala com a mãe, com a avó, fala com elas, porque eu não conseguia, eu não tive palavras para expressar. Peguei o voo angustiado, estava indo para a Imperatriz do Maranhão. E Deus falou com a minha amiga, você quer uma resposta? Eu estava vendo o amanhã da Sarinha, você viu hoje? Estava tudo bem, o médico deu cura. O médico falou assim, está curada. Não tem, só a cada 6 meses fazer os exames de rotina. Simples. E a menina infarta um dia de manhã, após o padrasto sair para trabalhar. Ficou assim, todo mundo sem entender. Eu vi postagem no Instagram, eu vi postagem no Facebook. Mas como assim você testemunhou a cura da sua filha? Só que Deus disse assim para ela, para a avó, eu vi o amanhã. E por causa do amanhã que corria perigo, eu guardei para mim. O que eu posso dizer com isso? Que o Senhor vê o teu amanhã, o teu ontem, o teu hoje. Ele tem o controle na sua vida, nas tuas mãos. Ele tem o controle da tua vida nas mãos dele. O tempo do consolo foi predito. Deus foi tão maravilhoso que cessou as lágrimas da irmã Zuleide.
Ela chorava constantemente, estava todo mundo no pranto, ao ver que a primeira neta dela, tudo lembrava a menina dentro de casa. Ela praticamente criou essa menina. E o Senhor falou com a Zuleide na noite do velório da criança: entenda, minha filha, por que eu estou fazendo isso? Mostrou tudo que iria acontecer amanhã. Mas, aleluia, antes disso eu guardei para mim, porque ela é preciosa, aleluia. E o consolo veio. Você conversa com a avó, a mãe agora está começando a aceitar, mas a avó se abalou muito. Ela diz assim: eu agora entendo e me conformo. Foi difícil perder uma criança de 10 anos, foi, mas eu tenho um consolador. Tem hora que você precisa sentir o abraço do Espírito Santo. Tem hora que você precisa ouvir um sussurro da voz de Deus no seu ouvido. Porque tem hora que a dor é tão grande, tem hora que a tribulação é tão forte, que a luta é tão grande, que você precisa ouvir Deus de perto, e Deus falar com você. E Deus está falando contigo nessa tarde: eu estou consolando, eu vou concretizar o que eu falei, eu vou trazer de volta vocês para a sua terra. O tempo já foi determinado, a hora já foi determinada, mas o tempo está nas minhas mãos, a hora sou eu que estabeleço. Eu sou grande e não há outro além de mim. Operando Deus, quem é que pode impedir? Ninguém, irmãos, ninguém pode impedir. Eu tive o privilégio de vê-la esses dias. Falei: como você está conformado? Disse: estou, porque o Espírito Santo chegou e falou com ela. Ela que descreve de um Cristo glorioso. O profeta está falando também da vida do Messias. Eles ficaram pasmos de ver o que Deus iria fazer. Aleluia. No versículo 13 e 14 diz o seguinte: quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento? Ele mostrasse as veredas do juízo, ele ensinasse a sabedoria, ele fizesse notório o caminho da ciência. Talvez você entrou aqui cheio de perguntas hoje, e Deus te trouxe aqui para te dizer: eu não preciso de conselho de ninguém, eu não preciso que ninguém me ensine, aleluia, eu não preciso de professor, porque eu sou um Deus sábio, eu sou Deus que dá conselho. Aleluia. Uma vez que parecia que a Babilônia era invulnerável, parecia que Judá tinha sido derrotado, essa que é a verdade, a sensação de derrota, de perda. Parecia que Babilônia tinha oprimido, tinha ganhado a guerra. Parecia que a Babilônia estava dominando Judá. Aleluia. E os seus líderes foram levados ao exílio também. Aleluia. Mas nenhum poder humano, nem mesmo a Babilônia, por mais forte e grande que ela fosse, poderia ser comparada ao poder de Deus. A Babilônia parecia que ela estava por cima sabe? Ela chegando, mandando, dominando. E Deus estava dizendo: a Babilônia não é nada. Eu pego a Babilônia e coloco nas minhas mãos. Eu pego o poderio babilônico, eu desfaço, eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros no fogo. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. O medo do povo era tão grande, eles já sentiam que a Babilônia tinha dominado, que a Babilônia estava no domínio, que a Babilônia chegou para dominar e tomar conta de tudo. Mas Deus falou assim: ei, fala para ajudar, que fui eu que criei o mundo, fui eu que medi com o meu braço, não preciso de professor. Parecia que a Babilônia jamais ia ser punida. A impressão que se dá é que Deus deu todo o direito para a Babilônia. Mas o profeta diz: não vai ser assim não. Eu vou punir eles também. Eu vou punir. Levar o povo para o exílio. Mas mesmo assim o Senhor está dizendo assim: as nações são como gota de um balde em um oceano. O Líbano era formoso por suas enormes florestas e seus abundantes animais selvagens, mas eles não bastariam para o holocausto diante de Deus. A mensagem que Deus fala através de Isaías é: eu vou libertar Judá do cativeiro. A Babilônia está achando que está dominando. A Babilônia está pensando que ela chegou, dominou, tomou conta e não vai acontecer nada. Só quero avisar para vocês, meus filhos, meus servos: eu vou tirar Judá das mãos da Babilônia. E outra coisa, eu vou angustiar os homens que angustiou
Judá, eu vou angustiar a Babilônia, eu vou cobrar da mão deles, aleluia. A profecia está dizendo: olha, vocês vão ver o que eu vou fazer, eles vão receber retribuição em dobro, o que eles fizeram, vão receber a retribuição em dobro. Tem horas, irmão, na nossa vida, eu passei por isso, parece que você foi injustiçada e a pessoa saiu de boa, ilesa. Quem já se sentiu assim? Já perdi a conta. Mas, Senhor, fulano fez, e parece que está tudo bem. Deus está fazendo assim: deixa a Babilônia comigo. Ela está pensando que eu não vou cobrar, a retribuição dela vai ser o dobro, eu vou cobrar dela. A Babilônia cometeu um pecado muito grave, pegou meu povo, levou para o cativeiro. Eu permiti sim, mas só que eu vou cobrar. Irmãos, eu fico olhando, às vezes eu não gosto, ultimamente eu estou evitando de assistir muito jornal, porque a gente fica com a cabeça tão cheia, né? Tudo em torno de Covid, tudo em torno da fase vermelha. Você está indo muito bem, de repente já entra outro assunto e parece que aquilo fica uma neura na cabeça da gente. Procura até evitar algumas coisas. Eu digo: Deus, só vai até onde Deus permitir. Pode vir a vacina que vier, só vai até onde Deus permitir. Só vai até onde Deus permitir. Deus, parece que a Babilônia está dominando. Está tudo certo. Cada um traz a sua demanda. Cada um traz a sua explicação. Mas nós somos informados que a voz que clama no deserto. Aqui fala da pessoa de João Batista. Ele apareceu no deserto da Judéia dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Deus traz aqui do verso 18 ao 20, nada se assemelha a este Deus grande, ao Deus das nações. Eles pensavam que a Babilônia seria capaz de derrotar Judá. Eles estavam tão desesperados, achando que Babilônia iria derrotar, que eles não sairiam daquela situação. Sabe por quê? A impressão que se dava é que a Babilônia, os deuses babilônicos, eram mais fortes do que Jeová. No entanto, meus irmãos, aí é que chegou a questão, X da questão. Os babilônios não passam de madeira, metal, barro, criação do homem. O homem criou, formou um Deus da Babilônia. Aí o Senhor fala: olha, eu sou superior a esses deuses, os deuses das nações. Esses dias eu estava conversando com a minha filha, e eu contei um testemunho da irmã do meu padrasto. A irmã do meu padrasto já dorme no Senhor. Ela era vizinha de uma igreja evangélica, católica, roxa, doente. Toda sexta-feira ela tinha uma imagem desse tamanho, no andor. Ela ia à feira, deixava de comer, trabalhava em olaria, fazendo tijolos, de sol a sol, para comprar flores, porque tinha que enfeitar aquele altar. E ela não suportava ver crente, ela não suportava. E naquela época tinha um megafone. Eu era menina, em cima da igreja, o culto, você ouvia as pessoas cantando. E um dia à tarde, de quarta-feira, as irmãs estavam tendo um culto à tarde, aqueles cultos abençoados. E ela estava arrumando, arrumando a casa. Chegou 6 horas, era a hora que ela ia se prostrar o joelho diante do ídolo dela. E ela se preparando já com o seu rosário na mão, sabe como é que chama de trem lá? E já se preparando para entrar no quartinho dela, onde ela ia invocar o Deus dela. E de repente começou a tocar um hino no megafone da igreja. E ela se dobrou o joelho, eu ouvi e vi. Ela dobrou o joelho, quando ela está ali falando, né? Lá fazendo a sua reza, que ela olhou para a imagem deu uma palmo de língua para fora, virou as costas. Eu estou falando que ela contou na minha frente, na frente da minha mãe. Virou as costas, desceu do altar, saiu andando. Essa mulher saiu gritando, correndo, entrou na igreja e aceitou a Jesus. Nunca mais saiu da presença de Deus. Não tinha quem fizesse, quem convencesse ela. Qualquer crente que falasse de Jesus para ela, ela botava para correr. No meu portão não se fala em crente. Ela conta, disse: eu me converti assim. Já tinha terminado o culto. A irmã Inês morava nos fundos da igreja. Eu lembro dela, irmã Inês. Acho que já não está mais entre nós. E ali estava limpando a igreja. E ela colocou lá um hino na vitrola. Aquelas vitrolas antigas. E ela ouvindo assim: esses crentes não têm o que fazer.
não aguento mais, eu vou pedir para mudar daqui. Só que a casa, a olaria que dava para elas morarem, ela não tinha condição de pagar um aluguel. De repente que ela entra no quartinho dela, da adoração. Aí Jeová disse assim, agora eu desço. Quando ela está lá, com o rosarinho dela, que ela olhou para a santinha dela, a santinha soltou um palmo de língua desse tamanho, desceu andando, essa mulher saiu gritando, foi para o pronto-socorro, deram injeção de calmante, ninguém queria acreditar, e saiu andando, e caiu lá na frente, quebrou-se em vários pedaços. Ninguém é semelhante ao nosso Deus. Talvez alguém tenha invocado deuses contra a tua vida. Talvez alguém queira provar que o Deus dela é poderoso, é nada. Deus está dizendo, olha, Babilônia é feito de madeira. Os deuses da Babilônia são feitos por mão de homem. E outro igual não há a mim. Aleluia, outro igual a mim não há. Deus somente é superior. Aleluia, eu sou acima de governantes. Eu sou acima do Covid. Eu sou acima dos governos federais. Eu estou acima de todos. Então fique em paz, porque o cativeiro vai terminar. Calamio farasai na rábia, era bancho pega para suribahai. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui nesse púlpito. Eu sou superior. Eu vou mostrar que meu braço é forte. Eu domino a terra, domino o mar. Ei, eu quebro o arco. Eu quebro o arco do forte. Eu entro na tua peleja. Eu entro na tua casa hoje. Eu entro na tua família hoje e ponho por terra todo o principado de demônios. Que coisa gloriosa. Acima de tudo não há como Deus. Eu sou supremo, eu sou soberano. O meu trono não está na terra. Brigam por cadeira, brigam por posição, brigam por poder, brigam por poder aqui na terra. E Deus está dizendo assim, o meu poder não está na terra. Eu estou no trono aqui no céu. Eu sou supremo, aleluia. A erva é frágil, a madeira é frágil, a pragana é levada por um tufão. Não se compara a um Deus, nem mesmo exército celestial. As religiões do Oriente Médio, próximo, antigo, acreditavam que as estrelas eram deuses. A religião de Judá afirmava que Deus criou as estrelas. O fato dele conhecê-las e chamá-las pelo nome. Imaginou Deus dar nome às estrelas? Deus dá nome às estrelas e assim eu as criei e dei nome a cada um. Eu sou soberano, eu sou Deus incomparável, o Deus que tem o poder nas mãos. Deus revela para o profeta que haverá dias em que um caminho vai ser preparado no meio do deserto. Um caminho, isso traz alusão a João Batista que pregaria no deserto, mas ele diz assim, olha, eu estou dizendo que vai vir um caminho no meio da onde você não espera, vai ter um caminho da onde você não imagina. Eu vou criar um caminho no meio das águas, eu crio vereda no meio das águas, e você vai passar pé enxuto, aleluia. Ei, meu irmão, Deus está dando detalhes aqui da riqueza dele. Quando você serve a ele, o Deus grande, que restaura a força, que recupera a força, que levanta o caído, que dá força ao cansado, que fortalece, que dá vigor a quem não tem força. De repente nessa tarde você está desse jeito, sem força, sem entender. E o versículo 1 ao versículo diz, um caminho para o Senhor. O versículo 6 ao versículo 9 fala, clame. Do versículo 10 fala assim, a grandeza de Deus. Do versículo 18 ao 26, o Deus incomparável. E do 27 ao 31, o Senhor é um Deus eterno.
E o capítulo 40 de Isaías, dentre outros elementos, nos mostra que glorioso é o Senhor Jeová, que Ele é o Deus Salvador, o Deus que coloca uma palavra de encorajamento, um Deus que te encoraja nessa tarde, diante de lutas e aflições, um Deus que traz libertação no meio do cativeiro, um Deus que levanta o que está caído, um Deus que levanta o que está prostrado, um Deus que revigora as forças. Deus está dizendo: olha, eu tenho uma palavra de conforto para a tua vida. Aleluia. Deus está dizendo, aleluia, que Ele é o Redentor, é o Salvador, é o Criador, é o Deus que te levanta, é o Deus que está preparando surpresa para você, é o Deus que vai entrar com providência, é o Deus que vai curar a enfermidade de alguém nessa tarde, é o Deus que vai libertar alguém da tua casa, que está aprisionado por correntes malignas, é o Deus que está dizendo para alguém: ei, eu vou libertar o teu filho, vou libertar a tua filha, vou libertar o teu marido, eu vou quebrar os grilhões, eu vou quebrar as cadeias, eu vou trazer a libertação, porque outro Deus não há além de mim. Aleluia. Deus fiel, Deus tremendo. Você não vai achar outro Deus além de mim. Você não vai achar outro Deus que faça o que eu faço. Aleluia. Aleluia. Você não vai achar um Deus que aplana caminho. As ilhas se refere aqui às terras distantes. Todas as nações do mundo. Deus está falando de uma forma tremenda. Deus tinha e Deus tem o poder, a sabedoria para libertar Judá das mãos da Babilônia. Deus não somente possui força, mas Ele dá essa força para você. Deus não somente possui força, como Ele transmite essa força ao seu povo. O critério para receber vigor de Deus não é ter juventude, mas é esperar nele. Por isso que o texto diz: os jovens se cansarão e desmaiarão, mas os que esperam em Deus, os que esperam em mim, eu recupero as forças, eu dou vigor. Eu sou a fonte inesgotável, eu sou o Deus que te levanto, eu sou o Deus que te fortaleço, eu sou o Deus que escrevi teu nome na palma da minha mão e não há quem possa tirar. Então descansa o seu coração. Se você tem esperado em Deus, confiado nele, mesmo de antes, estamos terminando o mês praticamente, domingo é o último dia do mês de fevereiro, segunda-feira já é março, terça-feira que vem, querendo Deus, estaremos aqui, já estamos no terceiro mês, e Deus está dizendo: não se preocupe, que a hora é minha, o tempo é meu, eu estabeleço o tempo, aleluia, eu crio, eu formo, eu faço coisas que o homem não tem condições de fazer. Ele é Deus soberano. Então, meu irmão, descansa o seu coração, porque o que há de vir, virá e não tardará. Para encerrar, o profeta diz: consolai, consolai. Ele está dizendo ao povo de Sião, ele está se voltando de misericórdia para aquele povo. Ele repete várias vezes. Jerusalém está aqui representado como os exilados. O Senhor está dizendo: eu vou pôr fim no exílio. Exilado é aquele que tem que sair às pressas da sua pátria e pedir asilo em outro país. Eu vou trazer você de volta para a sua terra. Aqui a palavra Jerusalém designa o seguinte: eu vou pôr fim ao exílio, eu vou devolver vocês a Jerusalém. Aleluia. A malícia que foi tirada significa a dura servidão de Israel na Babilônia. Eles estavam sem esperança, mas a voz que clama no deserto chega e diz: consolai, consolai, porque a vossa malícia está acabada. Aguardem, aleluia, porque eu vou fazer coisas grandes. Vale e monte. Veja a descrição de vale e monte. Está lá em Zacarias 14, do versículo 1 ao versículo 11. O caminho do versículo 3 deve ser preparado para o povo de Deus. Mas as mudanças necessárias, citadas no versículo 4, só poderão ser concretizadas pela mão de Deus. Só Deus pode aterrar o caminho. Só Deus pode aplanar o caminho. Só Deus pode endireitar o que está torto. Só Deus pode fazer o que o homem não pode fazer. Mas aí Deus completa: a minha glória vai ser revelada,
A minha glória, eu começo, aleluia, a se manifestar com o resgate nos cativeiros de Judá. Aleluia, vou manifestar a minha glória para esse povo. Isaías convoca o povo, aleluia, de outras cidades, para que mostre o poderio do seu Deus. Isaías está dizendo: ei, Sião é um nome carinhoso para os remanescentes fiéis. E o Senhor Jeová diz: eu tenho o braço dominador. É por isso que Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa abençoar, e nem seu ouvido agravado, para que não possas ouvir. O braço do Senhor, quando se estende, é para trabalhar, é para agir, é para entrar. Então fique tranquilo, que o braço do Senhor já está se estendendo, e você vai ser alcançado por esta palavra. A tua família, a tua casa, aleluia, os teus negócios serão alcançados com o braço do Senhor. Aonde está o braço do Senhor, não tem deuses babilônios que fiquem em pé. Aonde está o braço do Senhor, não tem feitiçaria, não tem oração contrária que permaneça. Aonde está o braço do Senhor, não há coração duro que ele não quebre. Aonde está o braço do Senhor, toda resistência vai cair por terra. Então se alegre, porque a palavra é livramento, consolo para a tua vida. Quantos podem receber essa palavra? Diga amém. Aplaude ao Senhor, vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia. Tem aqui vários pedidos de oração. Eu não vou ler todos para não tomar muito tempo. Aleluia. Pessoas que têm síndrome do pânico, medo, perturbação. Eu recebo, em média, por dia, obrigada, de 10 a 50 pedidos de oração. E 99 desses pedidos, 99% é tudo de crente. E hoje eu recebi um pedido de uma moça, acho que é no Paraná que ela mora. Síndrome do pânico, não sai de casa, tem medo de tudo e de todos. Eu recebi também uma mensagem de uma delegada aposentada. Ela está vivendo um drama terrível, 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 uma doença incurável. Hanseníase, que é a lepra. E agora, para ajudar, eu esqueci o nome dessa mulher, mas Deus sabe quem é ela. Apareceu uns caroços, uns nódulos, e tudo leva a crer-se que a hanseníase foi embora, que é câncer. 2 filhos com depressão. Essa mulher está desesperada, eu estou tentando lembrar o nome dela, deve estar aqui no WhatsApp. Mas eu sei que Deus tem um poder, Deus sabe onde ela mora. Ela mora aqui na Zona Norte. Para Deus alcançar a vida dela, é serva de Deus. E Deus é poderoso para remover este mal de qualquer situação nessa tarde. O nosso Deus não mudou, irmãos. Nosso Deus é ontem, hoje e será eternamente. Conto com as vossas orações. Porque à medida que Deus vai cumprindo o que fala na minha boca, os ataques são grandes. Ataques terríveis. Mas o Senhor tem guardado a minha vida. Eu tive um período, pouco tempo desse aí, que eu disse para o Senhor: eu vou dar um tempo. Vocês veem a situação. Não sei se vou pregar tão cedo. Coloquei em Deus em xeque-mate e Ele me respondeu. A situação foi tão difícil para mim, o meu emocional ficou terrivelmente abalado, porque eu sou ser humano. Muito difícil. E um dia, pastor Márcio, Dinha, missionária Marta, eu peguei a minha agenda e disse assim: Deus, se o Senhor é Deus na minha vida verdadeiramente, eu estou indo para a minha igreja, eu vou cultuar na minha igreja mãe hoje. Olha o estado que eu estou. Eu acordava toda madrugada em prantos. Eu não queria nem olhar mais para o celular. Vocês não têm ideia o que eu ouvi, o que eu escutei, o que eu li. Foi coisas terríveis. Ergui minha agenda e disse: Deus, o Senhor fala comigo hoje. Tudo que eu estou falando aqui nesse quarto. Fechei a porta do quarto, ou eu paro. Porque tudo que o diabo quer é parar a gente, né? Fui para a igreja. Me sentei lá onde sentam as missionárias. Um servo de Deus começou a pregar. E está pregando. Eu aqui: Deus, não termine esse culto que eu preciso de resposta.
Daqui a pouco um homem de Deus levanta e diz: fica em pé. Missionária Cristina Maranhão, eu fiquei. Parece que ele ouviu toda a conversa lá do quarto. Toda. O Espírito Santo é tão consolador, tão grande. Tudo que eu falei lá no quarto, em lágrimas, o Senhor me respondeu. E hoje, eu estou vendo Deus cumprir tudo o que falou e vai cumprir mais. Todo dia eu recebo um comunicado, alguém dizendo assim: lembra o que Deus disse? Lembra? Me chamar de falsa profeta, de louca. Você está brincando com o nome de Deus, está brincando com o nome dele, cuidado. Isso é de menos o que eu ouvi. Mas o Deus do céu também ouviu tudo isso. Aleluia. Eu glorifico a Deus, porque me levantei mais forte. Aramandioria, Saro Egemenécia. Quando o adversário achou que ia me ver prostrada, de cabeça baixa, me levantei mais forte. E disse: olha aqui, Satanás, quem me chamou foi Deus. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na angústia. E os meus inimigos, os que falam de mim, os que estão me apunhalando, me apedrejando, verão que foi Deus quem falou. Abandara caia da banaia seminai, rabandaga sub de heri, arabandara caia badurique. Deus está dizendo: eu vou mostrar que eu sou Deus, que eu estou no domínio, e outro Deus não há além de mim. Foram tantas afrontas, agora eu me levanto mais forte. Por isso que Paulo disse assim: ó, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você acha que desabou, que acabou, Deus se levanta ao teu favor. E Deus se levantou ao meu favor e tem se levantado. Deus tem se levantado. Deus até feriu gente por minha causa. Eu não pedi, Deus feriu. Está ferida a pessoa. Tomara que tenha humildade de vir pedir perdão, que aí é com ele, Deus, não é comigo. E Deus me sustentou. Ele dá força ao que não tem, Ele dá vigor ao que não tem, Ele revigora as forças a quem está desfalecendo. É esse Deus que o profeta Isaías está dizendo: espera nele, porque aonde você acha que acabou as suas forças, que acabou tudo, Deus entra com providência e resolve. Deus tem solução, Deus tem resposta, tem livramento, tem consolo. Esse é o Deus a quem servimos, e outro igual não há. E outro igual não há. Eu louvo a Deus por isso. A Babilônia achou que tinha dominado Judá. A Babilônia achou que estava com poder nas mãos, que nada Deus iria cobrar. E Deus se levantou e disse: ei, eu estou preparando o caminho, eu estou chegando aí, Babilônia. Eu estou chegando na baia, eu estou chegando lá e vou mostrar que eu sou Deus. Eu vou trazer meu remanescente, eu vou cuidar dos meus remanescentes. Aleluia, levante as suas mãos aos céus. Vamos clamar ao Senhor agora. Ele sabe quem é a Babilônia que está subjugando você. Ele sabe quem é, qual é a situação que está tentando dominar a tua vida. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Fique em paz. Senhor, nós te louvamos, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por este dia. Eblai subi. Eraban choribas. Terabacasui que me nebe. Ergue-me carassuri. Ergue-me a subidai. Debanda bacana subi. Embra cana la bacana bandara camine. Lavanda subi. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, alcança essas vidas agora. Pai, cessa toda dor, toda angústia, todo medo, depressão, enfermidade agora, bate em retirada dessas vidas. Abre as portas, abre as comportas dos céus. E na braio do Ibiraba, Doracoia, Emandara Bandara Sé.
Senhor, em nome de Jesus, alcance essa vida agora. Alcance este irmão, esta irmã, esta família, este pai, essa mãe. Visite agora o nosso país, os nossos governantes, Senhor. Entregamos em tuas mãos, Pai, do norte ao sul, do leste ao oeste. Pai, em nome de Jesus, o mal seja banido agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Seja liberto agora do aprisionamento, do vício, da maldade, da malignidade. Seja liberto agora do medo, do síndrome do pânico. Seja liberto agora da depressão, em nome de Jesus. A enfermidade agora saia do seu corpo, em nome do Senhor Jesus. Aonde tiver essa pessoa, seja alcançada por esta palavra, palavra de consolo, livramento. O caminho do Senhor está preparado, tudo indica a tua volta, Senhor. Pai, nos ajuda, está firme na tua presença, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, só mais uma observação. Ore pelos irmãos do Acre. Além da Covid, além das enchentes, um surto de dengue está alastrando lá. O surto de dengue está pior do que a Covid. Eu converso muito com a irmã lá do Acre. Ela diz: missionária, pede oração. Lá tem crente, tem servo de Deus. O surto de dengue, chikungunya, tudo que tem daquele pernilongo está se alastrando. Mas eu sei que Deus está no controle. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos vocês. Pega essa palavra e fica no teu coração. Não deixe nada essa palavra ser roubada do teu coração. Que a boa mão de Deus esteja sobre você. E abençoe a tua casa, a tua vida, os teus negócios. Que o Senhor prospere tudo. Que nós vamos viver milagre. Irmãos, nós estamos vivendo pela fé. É o tempo do crente viver pela fé. Aguarde uma surpresa e um reboliço no meio da tua família. Assim diz o Senhor. Um reboliço, um vento vai passar. E neste vento Deus vai mostrar que Ele é Deus. Acalma o teu coração e aguarde. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Aplaude a Jesus porque Ele merece.